Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, uma batalha espiritual está sendo travada nos céus a seu favor. E São Miguel Arcanjo, o grande príncipe celestial, o guerreiro de Deus, está empunhando sua espada de fogo contra todas as forças das trevas que tentam destruir sua vida, sua família, seus sonhos e seu destino eterno. Você pode não ver com os olhos naturais, mas o mundo invisível está em guerra, e esta guerra tem tudo a ver com você, com sua paz, com sua prosperidade e com o propósito que Deus plantou em seu coração desde antes da fundação do mundo. Talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso inexplicável, sentindo que algo está tentando sufocá-lo, que portas que deveriam se abrir permanecem fechadas, que relacionamentos que deveriam florescer estão morrendo, que oportunidades que deveriam ser suas estão escorregando entre seus dedos como areia. Pare agora mesmo e preste atenção ao que seu espírito está testemunhando enquanto lê isto, porque não foi coincidência que seus olhos encontraram estas palavras hoje. Não foi acaso que seu coração foi atraído para esta mensagem. Foi o próprio Espírito Santo que o trouxe até aqui, porque Deus tem algo profundo, algo urgente, algo transformador para falar diretamente com sua alma. E se você sente que esta palavra é para você, se algo no seu coração está confirmando que Deus te trouxe aqui neste momento específico, então não deixe esta mensagem passar despercebida. Inscreva-se agora neste canal, porque todos os dias Deus tem uma palavra poderosa esperando por você. Aperte o botão de curtir para que esta oração alcance milhares de pessoas que estão desesperadas por libertação, assim como você estava. Deixe seu amém nos comentários, porque seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ler para não desistir da fé. E compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está sendo atacada espiritualmente, porque Deus pode estar usando você como instrumento para salvar uma vida, para restaurar uma família, para libertar uma alma que está à beira do abismo. E lembre-se, cada like, cada comentário, cada compartilhamento não é apenas uma ação nas redes sociais, é uma arma espiritual que quebra algoritmos das trevas e faz a palavra de Deus chegar onde o inimigo não quer que chegue. A Bíblia nos revela em Apocalipse capítulo 12 que houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas não prevaleceram, e não havia mais lugar para eles no céu. Este texto não é apenas história antiga, não é apenas narrativa profética, é a realidade espiritual que continua acontecendo agora, neste instante, enquanto você respira, enquanto seu coração bate, enquanto sua alma clama por libertação. O inimigo foi expulso do céu, mas a Escritura nos diz que ele desceu até vocês com grande fúria, sabendo que seu tempo é curto. Você consegue sentir isso? Consegue perceber por que os ataques contra a sua vida se intensificaram? Por que a ansiedade aumentou? Por que o medo bateu à sua porta com mais força? É porque o diabo sabe que seu tempo está acabando e ele quer destruir você antes que você descubra quem realmente é em Cristo, antes que você tome posse das promessas que Deus já assinou com o sangue do Cordeiro. Mas aqui está a verdade que vai mudar tudo para você hoje. Você não está sozinho nesta batalha. São Miguel Arcanjo, cujo nome significa quem é como Deus, está lutando por você. Quando Daniel orou e jejuou por 21 dias, a resposta de Deus foi impedida no mundo espiritual pelo príncipe da Pérsia. Mas então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em auxílio do anjo que trazia a resposta. Você entende o que isso significa para a sua vida? Significa que quando você ora, quando você clama, quando você se coloca diante de Deus com um coração quebrantado e sincero, as forças celestiais são mobilizadas a seu favor. O que vou falar agora vai chocar você. Talvez você esteja orando há dias, há semanas, há meses,
e pensando que Deus não está ouvindo. Mas a verdade é que uma guerra está sendo travada nos céus para que sua resposta chegue até você. E São Miguel está nesta guerra, cortando, quebrando, destruindo toda a resistência demoníaca que tenta impedir sua bênção. A inveja é uma das armas mais cruéis que o inimigo usa contra os filhos de Deus. Foi a inveja que levou Caim a matar Abel. Foi a inveja que fez os irmãos de José o venderem como escravo. Foi a inveja que crucificou Jesus Cristo. A Bíblia diz, em Provérbios, que a inveja é podridão para os ossos. E isso não é linguagem figurada, é realidade espiritual que se manifesta no mundo físico. Quando alguém olha para você com inveja, quando alguém deseja o mal para a sua vida, quando alguém fala contra você movido por ciúmes e amargura, isso gera uma força espiritual negativa que pode criar bloqueios, impedimentos e amarras ao seu redor. Você já sentiu que algo estava tentando te puxar para trás? Já percebeu que quando você está prestes a conquistar algo importante, surgem obstáculos inexplicáveis? Já notou que pessoas que deveriam te apoiar começam a te criticar, a te diminuir, a te sabotar? Isso tem nome, inveja espiritual, e ela precisa ser cortada, quebrada, destruída pela autoridade do nome de Jesus e pela intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo. Mas espere, há algo que você precisa saber agora, algo que muitos cristãos não entendem e por isso vivem derrotados. A Bíblia nos ensina em Efésios que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Isso significa que a pessoa que te inveja não é seu verdadeiro inimigo. Ela é apenas um instrumento nas mãos das trevas. Seu verdadeiro inimigo é espiritual, e por isso você precisa de armas espirituais. Você precisa do sangue de Jesus. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa da intercessão dos santos anjos que Deus enviou para te guardar em todos os teus caminhos. O Salmo 91 nos promete que Deus dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E São Miguel é um desses anjos. Não é um anjo qualquer, é o arcanjo, o príncipe dos exércitos celestiais, aquele que está diante de Deus e que recebe ordens diretas do Altíssimo para proteger, defender e lutar pelos filhos de Deus. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora, cansado de lutar sozinho, exausto de tentar e não conseguir, esgotado de orar e parecer que nada muda. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história nestas palavras, porque você sabe que tem vivido sob ataque, porque você sente no fundo da sua alma que chegou a hora de algo mudar radicalmente na sua vida. O Espírito Santo está confirmando agora dentro do seu peito que esta mensagem não chegou até você por acaso, que Deus orquestrou cada segundo, cada clique, cada passo que te trouxe até aqui, porque hoje é o seu dia de libertação, hoje é o seu dia de vitória, hoje é o seu dia de quebra de toda a amarração espiritual que tem mantido você preso, limitado, sufocado e impedido de viver a plenitude que Jesus conquistou para você na cruz. Acalme seu coração agora. Respire fundo e deixe que o Espírito Santo ministre a sua alma, enquanto eu te revelo algo profundo que Deus colocou em meu espírito. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Quando Jesus estava no Getsêmani em agonia extrema, um anjo apareceu para fortalecê-lo. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, precisou da ministração angelical, quanto mais nós, que somos humanos frágeis, limitados, cercados de fraquezas e vulnerabilidades. Deus não te deixou desamparado, Ele não te deixou sozinho nesta guerra espiritual. Ele te deu anjos, Ele te deu São Miguel,
Ele te deu autoridade no nome de Jesus. Ele te deu o poder do seu sangue. Ele te deu a armadura espiritual, descrita em Efésios capítulo 6. O problema não é falta de recursos espirituais. O problema é que muitos cristãos não sabem usar o que Deus já disponibilizou. Vivem como mendigos espirituais quando são herdeiros do reino. Vivem derrotados quando Jesus já venceu. Vivem amarrados quando Cristo já os libertou. A inveja que está sobre sua vida não vai resistir ao poder que Deus está liberando agora através desta palavra. Tire um momento só seu e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo agora ao meu coração? Porque Deus está querendo te mostrar coisas que você não via. Está querendo abrir seus olhos espirituais para que você discirna de onde vêm os ataques, para que você identifique as estratégias do inimigo, para que você tome autoridade e declare com fé e ousadia. Toda amarração é quebrada agora em nome de Jesus. Toda inveja é cortada pela espada de Miguel. Todo olhar maligno é destruído pelo sangue do Cordeiro. E minha vida, minha família, meus filhos, minha casa, meu trabalho, meus projetos, meus sonhos estão cobertos, protegidos, guardados e selados pelo Espírito Santo de Deus. O que acontece a seguir vai surpreender você, porque vou te mostrar biblicamente como ativar a proteção angelical sobre sua vida de uma forma que talvez você nunca tenha feito antes. O Salmo 103 nos ordena: bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, magníficos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Você percebe? Os anjos executam as ordens de Deus e obedecem à sua palavra. Quando você declara a palavra de Deus em voz alta, quando você profetiza sobre sua vida usando as Escrituras, quando você ora com base nas promessas divinas, você está ativando o mundo espiritual. Você está liberando os anjos para agirem a seu favor. São Miguel não está dormindo, não está distraído, não está ocupado demais para cuidar de você. Ele está aguardando que você use sua autoridade espiritual, que você se levante da posição de vítima e assuma a posição de vencedor em Cristo Jesus. Há algo que Deus quer que você saiba neste momento, algo que vai libertar você de anos de opressão e confusão. A Bíblia nos conta em Judas, versículo 9, que até mesmo Miguel, quando disputava com o diabo sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar juízo infamatório contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Você entende a sabedoria espiritual que há aqui? Até Miguel, o grande arcanjo guerreiro, reconhece que a autoridade final pertence a Deus, que é no nome do Senhor, no poder de Jesus, na unção do Espírito Santo que as batalhas são vencidas. Isso nos ensina algo crucial. Você não pode lutar contra as trevas na sua própria força. Você não pode vencer a inveja com raiva humana. Você não pode quebrar amarras com esforço natural. Você precisa invocar o nome de Jesus. Você precisa clamar pelo sangue do Cordeiro. Você precisa se revestir da autoridade que Cristo te deu quando disse: "Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano." Apenas pare por um instante. Sinta o que está acontecendo no seu interior agora, o que Deus está comunicando à sua alma. Porque enquanto você lê estas palavras, há uma unção sendo derramada sobre sua vida, há anjos sendo mobilizados ao seu redor, há correntes sendo quebradas no mundo espiritual, há portas sendo abertas nos céus, há bênçãos sendo liberadas, há milagres sendo preparados. Você não está mais sozinho nesta batalha. São Miguel está ao seu lado, e ele é poderoso, ele é invencível quando luta sob as ordens de Deus. Ele é imbatível quando peleja a favor daqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu preciso ser honesto com você agora. Preciso confrontar seu coração com amor, porque talvez você esteja lendo tudo isso e ainda tenha dúvida, ainda não esteja completamente convencido de que Deus realmente se importa com você, de que seu caso tem solução.
de que sua situação pode mudar. Deixe-me te fazer uma pergunta que vai penetrar fundo na sua alma. Por quê? Você acha que o inimigo está atacando você com tanta intensidade? Por que você acha que a inveja está sobre sua vida? Por que você acha que as amarras estão tentando te prender? Vou te dizer o porquê. É porque Deus tem um propósito gigantesco para você. É porque há um chamado sobre sua vida que as trevas temem. É porque você tem um destino glorioso que o inferno quer impedir a qualquer custo. O diabo não perde tempo atacando pessoas que não representam ameaça para o reino dele. Ele ataca aqueles que têm potencial para libertar multidões, para transformar gerações, para impactar nações. Ele ataca você porque tem medo do que você vai se tornar quando descobrir quem realmente é em Cristo. Nunca contei isso antes, mas preciso compartilhar com você algo que o Espírito Santo me mostrou em oração. Ele me revelou que muitas pessoas estão vivendo muito abaixo do que Deus planejou para elas, porque estão lutando batalhas que já foram vencidas, porque estão carregando fardos que Jesus já levou na cruz, porque estão aceitando maldições que Cristo já quebrou, porque estão tolerando ataques que não têm mais poder legal sobre suas vidas. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele desarmou os principados e potestades, ele os expôs publicamente ao desprezo, ele triunfou sobre eles na cruz. Isso significa que todo o poder do inferno já foi derrotado, toda maldição já foi quebrada, toda amarração já foi destruída em Cristo. O problema é que o diabo é mentiroso e ele tenta fazer você acreditar que ainda tem autoridade sobre você, que ainda pode te prender, que ainda pode te destruir. Mas eu vim hoje com a autoridade da palavra de Deus para decretar sobre sua vida. Você é livre em nome de Jesus. Você está liberto pelo sangue do Cordeiro. Você está protegido pelos anjos do Senhor e toda inveja, toda amarração, todo feitiço, toda maldição, toda palavra negativa lançada contra você é nula, é cancelada, é destruída agora mesmo pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Algo está mudando em você enquanto lê estas palavras. Você consegue sentir? É a presença de Deus quebrando estruturas antigas, é o Espírito Santo removendo véus espirituais, é a verdade te libertando, conforme Jesus prometeu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A inveja que estava sobre você está sendo cortada agora. As amarras que te prendiam estão sendo quebradas neste momento. Os demônios que te atormentavam estão sendo expulsos pela autoridade do nome de Jesus e pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Este é seu momento Kairos. Este é o tempo de Deus para a sua vida. Este é o dia que o Senhor estabeleceu para a sua libertação completa. Mas não pense que depois desta libertação você vai ficar parado, acomodado, tranquilo. Não, meu irmão, minha irmã. Quando Deus te liberta, Ele te liberta para algo. Ele te liberta com um propósito. Ele te liberta porque tem um trabalho para você fazer no reino. Jesus disse em Lucas capítulo 4 que o Espírito do Senhor estava sobre ele para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. E agora Ele está dizendo para você: assim como eu te libertei, você vai libertar outros. Assim como eu quebrei suas amarras, você vai quebrar amarras de outras pessoas. Assim como eu cortei a inveja sobre sua vida, você vai orar por aqueles que estão sendo atacados pela inveja e verá o poder de Deus operar através de você. Agora chegou o momento de você fazer uma oração comigo, uma oração poderosa, que vai ativar toda a proteção celestial sobre sua vida, que vai mobilizar São Miguel Arcanjo a seu favor, que vai selar sua família com o sangue de Jesus e que vai quebrar toda a amarração espiritual que ainda tenta resistir. Coloque a mão no seu coração agora. Sinta as batidas do seu coração. Respire fundo e ore assim comigo.
em voz alta, se possível, com toda a fé que você tem dentro de você. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante de Ti neste momento, reconhecendo que sou Teu filho, sou Tua filha, comprado e resgatado pelo Teu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Eu confesso que tenho vivido sob ataque, que a inveja tem me perseguido, que amarras espirituais têm tentado me prender e me impedir de caminhar no propósito que Tu planejaste para a minha vida. Mas hoje eu declaro minha libertação total e completa em Teu nome. Eu invoco agora a proteção do Teu sangue sobre minha vida, sobre minha família, sobre meus filhos, sobre minha casa, sobre meu trabalho, sobre meus projetos e sobre todos os meus caminhos. Senhor, eu peço que envies São Miguel Arcanjo para lutar por mim, para quebrar toda a amarração, para cortar toda a inveja, para destruir todo feitiço e toda palavra negativa lançada contra mim. Que a espada de fogo de Miguel corte agora mesmo toda ligação espiritual maligna, que ele expulse todo demônio que tem tentado me oprimir, que ele abra os caminhos que o inimigo fechou e que ele traga de volta tudo o que o diabo roubou de mim. Eu declaro que minha casa é coberta pelo sangue de Jesus, que minha família está selada pelo Espírito Santo, que meus filhos são protegidos pelos anjos do Senhor. Eu profetizo vida, paz, prosperidade, saúde, alegria e vitória sobre minha vida e sobre todos aqueles que eu amo. Em nome de Jesus Cristo, toda inveja é quebrada agora, toda amarração é destruída agora, todo ataque do inimigo é anulado agora. Eu sou livre, eu sou liberto, eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Amém e amém. Você consegue sentir o que acabou de acontecer no mundo espiritual? Você consegue perceber que algo mudou, que algo se quebrou, que algo foi liberado? Não é emoção vazia, não é ilusão, é a realidade espiritual respondendo à sua fé. É o poder de Deus se movendo em resposta à sua oração sincera. A Bíblia nos promete em Tiago que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E você é justo em Cristo. Você é santo pelo sangue do Cordeiro. Você tem acesso direto ao trono da graça. Você pode entrar com ousadia na presença de Deus, porque Jesus rasgou o véu que separava o homem de Deus. Mas tem mais, filho, tem mais, filha. O que vou revelar agora vai mudar sua perspectiva sobre como você vê as pessoas que te invejam, como você lida com aqueles que desejam o mal para a sua vida, como você reage diante dos ataques espirituais. Jesus nos ensinou algo revolucionário, algo que vai contra toda a nossa natureza humana, mas que é a chave para viver em vitória permanente. Ele disse: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Você entende a sabedoria espiritual profunda que há aqui? Quando você ora por quem te inveja, quando você abençoa quem te amaldiçoa, quando você faz o bem a quem te odeia, você está quebrando todo o ciclo de maldade. Você está destruindo toda a estratégia do inimigo. Você está vivendo em uma dimensão espiritual tão alta que as trevas não conseguem te alcançar. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus para você. O Espírito Santo está te mostrando agora pessoas específicas, rostos estão vindo à sua mente, nomes estão surgindo em seu coração. São pessoas que te magoaram, que te traíram, que falaram mal de você, que te invejaram, que desejaram sua queda. E Deus está te pedindo agora, neste momento, que você perdoe essas pessoas, que você libere perdão do fundo do seu coração, não porque elas merecem, mas porque você merece ser livre, porque sua alma merece paz, porque seu espírito merece viver sem amargura. A falta de perdão é uma prisão que você carrega com você. É uma amarração que você mesmo coloca sobre sua própria vida. É um veneno que você bebe esperando que o outro morra. Talvez você esteja pensando:
Mas eu não consigo perdoar, a dor foi muito grande, a traição foi muito profunda, o estrago foi muito sério. Eu entendo sua dor, meu irmão, eu compreendo sua ferida, minha irmã, mas deixe-me te dizer algo que vai te libertar. Perdão não é um sentimento, é uma decisão, é um ato de obediência a Deus, é uma escolha que você faz, mesmo quando seu coração ainda está sangrando. E quando você escolhe perdoar pela fé, pela obediência, pela confiança em Deus, o Espírito Santo vem e cura suas feridas, restaura seu coração, renova sua alma e te dá uma paz que excede todo entendimento. Você sente Deus falando com você agora? Sente o Espírito Santo tocando naquela ferida antiga, naquela mágoa profunda, naquele ressentimento escondido. Este é o momento de você liberar perdão, de você entregar tudo nas mãos de Deus, de você confiar que Ele é justo juiz, que Ele fará justiça por você, que Ele defenderá sua causa, que Ele restaurará tudo o que foi roubado de você. Romanos 8:28 nos promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até mesmo a inveja que vieram contra você, até mesmo os ataques que você sofreu, até mesmo as traições que você viveu, Deus vai transformar em testemunho, vai converter em bênção, vai usar para o seu crescimento espiritual e para a glória do nome de Jesus. Não ignore esta mensagem que está queimando no seu coração agora. Se você sair daqui sem agir, se você fechar este momento sem responder ao chamado de Deus, você pode perder uma oportunidade única que o Senhor está te dando hoje. Este não é apenas mais um texto que você leu, não é apenas mais uma mensagem bonita que tocou seu coração por alguns minutos. Isto é uma palavra profética que Deus preparou especificamente para você, para este momento da sua vida, para esta situação que você está vivendo. O que você vai fazer com esta palavra? Você vai deixá-la cair no chão como semente que não encontra terra boa? Ou você vai recebê-la com fé, vai agir sobre ela, vai permitir que ela transforme radicalmente sua realidade? Há algo que o Espírito Santo quer que eu te diga agora, algo urgente, algo que não pode esperar. O tempo está se esgotando para algumas coisas na sua vida. Há portas que estão abertas hoje, mas que podem se fechar amanhã se você não passar por elas. Há oportunidades que Deus está colocando diante de você agora, mas que podem não estar disponíveis depois se você não as aproveitar. Há pessoas que Deus quer que você abençoe, que você ajude, que você alcance, mas que podem não estar mais por perto se você demorar demais. Este é seu momento Kairos, o tempo de Deus, o momento oportuno, a janela divina que se abre diante de você. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe que a dúvida te impeça, não deixe que a insegurança te roube o que Deus tem para você. São Miguel Arcanjo está lutando por você neste exato momento, quebrando resistências espirituais, abrindo caminhos nos céus, expulsando demônios que tentavam te impedir, preparando o terreno para que você entre na plenitude das promessas de Deus. Mas você precisa fazer sua parte. Você precisa se levantar da posição de derrota e assumir sua posição de vitória em Cristo. Você precisa parar de viver como escravo e começar a viver como filho, como filha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você precisa largar o manto de vítima e vestir a armadura de guerreiro espiritual. Você precisa deixar de chorar pelo que perdeu e começar a profetizar sobre o que Deus vai restaurar. O que vou falar agora é a chave para tudo que você tem buscado. É o segredo que vai mudar sua vida de uma vez por todas. Pare tudo agora. Inspire fundo. O Espírito quer falar com você. A Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário
que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você crê nisso? Você realmente acredita que Deus existe? Que Ele te vê, que Ele te ouve, que Ele se importa com você, que Ele tem poder para mudar sua situação, que Ele quer te abençoar, te libertar, te restaurar, te prosperar? Porque sua fé é a chave que abre as portas do impossível. É a força que move montanhas, é a confiança que agrada o coração de Deus e atrai suas bênçãos sobre sua vida. Mas a fé não é apenas acreditar mentalmente, não é apenas concordar intelectualmente com a palavra de Deus. Tiago nos ensina que a fé sem obras é morta, que a fé verdadeira se manifesta em ação, em obediência, em mudança de atitude e comportamento. Se você crê que Deus está quebrando as amarras sobre sua vida, então comece a viver como alguém que está livre. Se você crê que a inveja foi cortada, então pare de ter medo, pare de se esconder, pare de andar acuado como se o inimigo ainda tivesse poder sobre você. Se você crê que São Miguel está lutando por você, então levante sua cabeça, endireite suas costas, olhe para o futuro com esperança e declare com ousadia: eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Este não é tempo de recuar, filho. Este não é tempo de desistir, filha. Este é tempo de avançar, de conquistar, de tomar posse daquilo que Deus já prometeu, já garantiu, já selou com o sangue de Jesus. Josué recebeu a ordem de Deus: sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esta palavra é para você hoje. Seja forte na fé, seja corajoso na obediência, não tema as circunstâncias, não se espante com os obstáculos, porque o Senhor teu Deus está contigo, porque os anjos de Deus te cercam, porque São Miguel luta em teu lado, porque o Espírito Santo habita em você, porque Jesus Cristo é teu Salvador, teu Senhor, teu protetor, teu defensor, teu libertador. Você não será mais o mesmo depois desta revelação que está sendo derramada sobre sua vida agora. Uma transformação profunda está acontecendo no seu interior enquanto você recebe estas palavras com fé. As escamas estão caindo dos seus olhos espirituais. Você está começando a enxergar dimensões que antes não via. Está começando a entender verdades que antes não compreendia. Está começando a experimentar um nível de fé que antes não tinha. E isso é apenas o começo, meu irmão. Isso é apenas a entrada, minha irmã. Deus tem muito mais para você. Tem profundidades que você ainda não explorou. Tem alturas que você ainda não alcançou, tem bênçãos que você ainda não recebeu, tem vitórias que você ainda não conquistou. Mas agora chegou a hora de você fazer uma segunda oração, ainda mais poderosa que a primeira. Uma oração de consagração total, de rendimento completo, de entrega absoluta a Deus. Toque seu coração agora, sinta a presença de Deus envolvendo você. Respire profundamente e prepare seu espírito para este momento de encontro íntimo com o Pai Celestial. Fale com Ele agora, com toda a sinceridade da sua alma, com toda a vulnerabilidade do seu coração, com toda a fé que o Espírito Santo está liberando em você. Pai amado, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, eu me rendo completamente a Ti neste momento sagrado. Eu entrego minha vida nas Tuas mãos. Eu coloco meus planos aos Teus pés. Eu submeto minha vontade à Tua vontade perfeita. Senhor, eu reconheço que sem Ti nada posso fazer, que sem Tua graça estou perdido, que sem Teu poder estou derrotado. Mas contigo, Pai, tudo é possível. Contigo eu posso todas as coisas. Contigo eu sou mais que vencedor. Eu te peço agora, Senhor Jesus, que cubras minha vida com teu sangue precioso, que sejas meu escudo protetor, minha torre forte, meu refúgio seguro. Mobiliza teus anjos ao meu redor. Envia São Miguel Arcanjo para quebrar toda a amarração que ainda tenta resistir.
para cortar toda inveja que ainda tenta me alcançar, para expulsar todo demônio que ainda tenta me oprimir. Espírito Santo, Tu que és meu consolador, meu guia, meu mestre, meu intercessor, enche-me agora com Teu poder, reveste-me com Tua unção, capacita-me com Teus dons, usa-me como instrumento nas Tuas mãos. Eu renuncio a todo pecado, a toda amargura, a toda falta de perdão, a todo medo, a toda ansiedade, a toda incredulidade. Eu escolho andar em santidade, em amor, em fé, em esperança, em alegria, em paz. Pai, eu declaro sobre minha vida que maior é o que está em mim do que o que está no mundo, que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu te amo e sou chamado segundo o teu propósito. Eu profetizo bênção sobre minha família, saúde sobre meu corpo, prosperidade sobre minhas finanças, sabedoria sobre minhas decisões, favor sobre meus relacionamentos. Tudo o que o inimigo roubou de mim, eu decreto que será devolvido em dobro, em nome de Jesus. Toda porta que foi fechada injustamente, eu decreto que será aberta sobrenaturalmente pelo poder do Espírito Santo. Todo sonho que morreu, eu decreto que será ressuscitado, pela autoridade da ressurreição de Cristo. Senhor, usa minha vida para a Tua glória. Faz de mim uma bênção para outros. Permite que meu testemunho aponte sempre para Ti, que minha vitória glorifique Teu nome, que minha história inspire outros a crerem em Teu poder transformador. Eu me consagro a Ti hoje e todos os dias da minha vida, para Te servir, Te adorar, Te obedecer e Te amar acima de todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Se você fez esta oração de coração sincero, algo extraordinário acabou de acontecer no mundo espiritual. Anjos foram mobilizados, demônios foram expulsos, cadeias foram quebradas, portas foram abertas, bênçãos foram liberadas. Você talvez não veja tudo imediatamente com os olhos naturais, mas pela fé, você precisa crer que no mundo invisível uma transformação completa acabou de ocorrer. A Bíblia nos ensina que as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aprenda a viver pela fé e não pelo que vê, a andar pela confiança em Deus e não pelas circunstâncias ao seu redor. E agora eu preciso te preparar para o que vem depois desta libertação, porque o inimigo não vai simplesmente aceitar sua vitória e ir embora em paz. Jesus nos alertou que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não encontra, então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando volta, encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Você entende o que Jesus está ensinando aqui? Depois da libertação, você não pode ficar vazio espiritualmente. Você não pode voltar para os mesmos lugares, para as mesmas companhias, para os mesmos hábitos que te levaram à prisão espiritual. Você precisa encher sua vida com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com oração, com louvor, com comunhão com outros cristãos verdadeiros. Você precisa vigiar, orar e permanecer firme na fé. A Bíblia nos ordena em Efésios: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você precisa vestir o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E, acima de tudo, você precisa orar em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica. A oração é sua linha direta com o céu, é seu canal de comunicação com Deus, é sua arma mais poderosa contra as trevas. Não negligencie a oração, não abandone a intimidade com Deus, não deixe que a correria da vida, as preocupações do dia a dia, as distrações do mundo
mundo te afastem daquele que é a fonte da sua força, da sua paz, da sua vitória. Você está prestes a entrar na melhor fase da sua vida, no período mais abençoado, mais próspero, mais frutífero da sua jornada. Mas para isso, você precisa manter-se conectado à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Ele mesmo disse: "Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer." Permaneça em Cristo, permaneça na palavra, permaneça na presença de Deus, e você verá os frutos multiplicarem na sua vida de uma forma que você nunca imaginou possível. São Miguel Arcanjo continuará lutando por você, mas você precisa fazer sua parte, mantendo-se santo, puro, obediente e fiel a Deus. A santidade não é opcional para quem quer viver em vitória permanente. Não é um detalhe secundário, é o fundamento da vida cristã verdadeira. A Bíblia nos ordena: sede santos, porque eu sou santo. Isso não significa que você precisa ser perfeito, porque a perfeição só existe em Cristo, mas significa que você precisa ter um coração sincero, que busca agradar a Deus, que se afasta do pecado, que se arrepende quando falha, que luta contra a carne, que resiste às tentações, que anda na luz, assim como Deus está na luz. Filho do Deus Altíssimo, filha do Rei dos Reis, você foi criado para muito mais do que apenas sobreviver, para muito mais do que apenas existir. Você foi criado para reinar em vida, para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo, para ser próspero em tudo quanto fizer. As amarras foram quebradas, a inveja foi cortada, São Miguel lutou por você e venceu. Agora é hora de você levantar, sacudir a poeira da derrota, vestir suas roupas de vitória e marchar em direção ao destino glorioso que Deus preparou para você desde antes da fundação do mundo. Não deixe que nada nem ninguém roube seu foco, sua fé, sua determinação. O caminho à frente não será necessariamente fácil. Pode haver desertos a atravessar, vales a cruzar, montanhas a escalar. Mas você não está sozinho nesta jornada. O Senhor vai adiante de você. Ele será com você. Não te deixará, nem te desamparará. Os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. São Miguel está ao seu lado, pronto para lutar toda vez que você clamar, toda vez que você invocar o nome de Jesus, toda vez que você declarar a palavra de Deus sobre sua vida. Esta mensagem não pode ficar apenas com você. Ela precisa alcançar outros corações que estão desesperados, outras vidas que estão amarradas, outras almas que estão sendo atacadas pela inveja e pela opressão espiritual. Deus te trouxe até aqui não apenas para você ser abençoado, mas para você ser um canal de bênção, não apenas para você ser liberto, mas para você ser um libertador, não apenas para você ser curado, mas para você levar cura a outros. Se esta palavra incendiou seu coração, se esta oração transformou sua vida, se esta revelação abriu seus olhos espirituais, então você tem a responsabilidade de compartilhar com aqueles que Deus colocar em seu caminho. Mas antes de você partir deste momento tão sagrado, preciso que você reflita profundamente sobre tudo o que aconteceu aqui hoje, sobre cada palavra que penetrou em sua alma, sobre cada verdade que o Espírito Santo revelou ao seu coração. Não deixe que essas palavras se percam como água que escorre entre os dedos. Não permita que esta unção se dissipe como neblina da manhã. O que você viveu aqui não foi apenas uma experiência emocional passageira. Não foi apenas um momento bonito de sentimento religioso. Foi um encontro real com o Deus vivo. Foi uma intervenção divina na sua história. Foi o céu se abrindo sobre sua vida e declarando que seu tempo de cativeiro acabou, que sua temporada de derrota terminou, que sua era de vitória começou agora. Pense comigo por um instante sobre a jornada que te trouxe até aqui. Quantas noites você passou em claro, angustiado, sem entender por que as coisas não fluíam,
Por que tudo parecia tão pesado? Porque cada passo à frente parecia seguido por 2 passos para trás. Quantas vezes você se perguntou se Deus realmente estava vendo sua luta? Se Ele realmente se importava com sua dor? Se Ele realmente tinha um plano para a sua vida? Quantas lágrimas você derramou em secreto? Quantas orações você sussurrou no silêncio da madrugada? Quantas vezes você quis desistir, mas algo dentro de você, uma chama pequena, mas persistente, continuou dizendo: aguenta mais um pouco, segura firme, não solta a mão de Deus. Essa chama era o Espírito Santo te sustentando, eram os anjos de Deus te guardando, era São Miguel, arcanjo lutando por você mesmo quando você não sabia, mesmo quando você não via, mesmo quando você duvidava que alguém estivesse ao seu lado nesta guerra. A verdade profunda que você precisa compreender agora é que nada do que você passou foi em vão, nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhuma oração ficou sem resposta. Deus estava usando cada ataque do inimigo para te fortalecer, estava transformando cada provação em preparação, estava moldando seu caráter através do fogo da adversidade, estava te treinando para o nível seguinte que Ele tem para você. A Bíblia nos diz, em 1 Pedro, que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória em Cristo, depois de termos sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo nos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá. Você entende o que isso significa? Significa que o sofrimento não foi o fim, foi apenas uma temporada de preparação. E agora vem a glória, agora vem a manifestação, agora vem a colheita de tudo que você plantou em lágrimas. Reflita também sobre as pessoas que Deus colocou no seu caminho durante esta jornada. Algumas te edificaram, te encorajaram, te fortaleceram, e você precisa ser grato por elas, precisa honrá-las, precisa reconhecer que foram instrumentos de Deus para te sustentar. Mas outras te feriram, te traíram, te invejaram, e você precisa entender que até mesmo essas pessoas fizeram parte do plano divino, porque através delas Deus te ensinou discernimento espiritual, te mostrou que sua confiança não pode estar em homens, mas somente no Senhor. Te preparou para valorizar as amizades verdadeiras e reconhecer as falsas. José passou pela traição de seus irmãos, pela acusação injusta da esposa de Potifar, pelo esquecimento do copeiro na prisão, mas tudo isso foi parte do caminho que Deus usou para levá-lo ao palácio do faraó. Seus traidores pensavam estar te destruindo, mas na verdade estavam te posicionando para o próximo nível da sua vida. Agora chegou o momento de você fazer escolhas conscientes sobre como vai viver daqui para frente, porque libertação sem transformação é temporária, milagre sem mudança de mentalidade é passageiro, cura sem santificação não se sustenta. Você não pode voltar para os mesmos padrões de pensamento que te mantiveram preso. Não pode retornar aos mesmos hábitos que abriram portas para o inimigo. Não pode continuar com as mesmas atitudes que bloquearam suas bênçãos. Paulo nos exorta em Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente é um processo diário, é uma escolha constante, é uma disciplina espiritual que você precisa abraçar com seriedade, se quiser manter sua liberdade e caminhar em vitória permanente. Pense sobre sua rotina diária. Como você tem começado suas manhãs? Os primeiros pensamentos ao acordar são de gratidão ou de reclamação? Você tem buscado a presença de Deus antes de buscar as redes sociais? Tem alimentado seu espírito com a palavra antes de alimentar sua mente com notícias e informações do mundo? A forma como você inicia seu dia determina o tom espiritual de tudo que virá depois. Davi declarava no Salmo 5: pela manhã, Senhor, ouves a minha voz.
Pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Estabeleça um tempo sagrado todas as manhãs para estar com Deus, para adorá-lo, para ler sua palavra, para orar, para declarar promessas sobre sua vida. Este hábito, simples mas poderoso, vai mudar completamente sua realidade espiritual. Reflita também sobre as palavras que têm saído da sua boca. A Bíblia nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua e que amarás o seu fruto quem a usa. Você tem profetizado vida ou morte sobre si mesmo, tem declarado vitória ou derrota, tem falado bênção ou maldição. Suas palavras não são apenas sons que se dissipam no ar, são forças espirituais que criam realidades, que abrem ou fecham portas, que atraem anjos ou demônios, que edificam ou destroem. Você precisa tomar controle da sua língua, precisa ser intencional sobre o que declara, precisa usar suas palavras como armas de guerra espiritual. Quando o inimigo sussurra derrota, você declara vitória. Quando as circunstâncias gritam impossível, você proclama: para Deus, tudo é possível. Quando o medo tenta te paralisar, você anuncia: Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Há algo mais que o Espírito Santo quer que você considere agora, algo sobre sua identidade em Cristo que talvez você ainda não tenha compreendido completamente. Você não é apenas mais um cristão na multidão, não é apenas mais um crente comum, não é apenas mais uma pessoa que vai à igreja aos domingos. Você é filho do Deus Altíssimo, herdeiro do reino, templo do Espírito Santo, embaixador de Cristo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Estas não são apenas palavras bonitas, são verdades espirituais que definem quem você realmente é na dimensão eterna. Quando você realmente entende sua identidade em Cristo, quando você realmente se vê como Deus te vê, quando você realmente abraça sua posição de autoridade espiritual, tudo muda, porque você para de mendigar aquilo que já é seu por direito, para de implorar por aquilo que Deus já te deu, para de viver como escravo quando é filho. Olhe para trás agora e veja o caminho que Deus te trouxe. Veja as portas que Ele abriu quando pareciam permanentemente fechadas. Veja as provisões que Ele enviou quando você não tinha mais recursos. Veja as curas que Ele operou quando os médicos disseram que não havia solução. Veja as libertações que Ele realizou quando você estava preso em vícios e pecados que pareciam impossíveis de vencer. Veja os livramentos que Ele providenciou quando você estava cercado por inimigos. Cada uma destas vitórias passadas é uma prova da fidelidade de Deus. É um testemunho do seu poder. É uma garantia de que Ele continuará te sustentando, te guardando, te abençoando. O Deus que te trouxe até aqui não vai te abandonar agora. O Deus que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Deus que te libertou do Egito não vai deixar você morrer no deserto. Ele vai te levar até a terra prometida. Mas há um chamado sobre sua vida que vai além da sua libertação pessoal. Um propósito que transcende suas bênçãos individuais. Um destino que tem impacto coletivo e geracional. Deus não te libertou apenas para você viver bem. Ele te libertou para você ser um libertador de outros. Não te curou apenas para você ter saúde, te curou para você levar cura aos quebrantados de coração. Não te prosperou apenas para você ter conforto, te prosperou para você ser canal de bênção para os necessitados. Não te deu autoridade espiritual apenas para você vencer suas próprias batalhas. Te deu autoridade para você enfrentar os principados e potestades que oprimem famílias inteiras, comunidades inteiras, nações inteiras. O que você recebeu hoje não é apenas para você guardar com ciúme, é para você compartilhar com generosidade, é para você multiplicar com ousadia, é para você espalhar com paixão.
Quantas pessoas ao seu redor estão vivendo exatamente o que você estava vivendo antes desta libertação? Quantas almas estão amarradas pelas mesmas correntes que te prendiam? Quantos corações estão sendo atacados pela mesma inveja que te perseguia? Quantas vidas estão sendo destruídas pelos mesmos demônios que te atormentavam? E agora que você conhece o caminho da liberdade, agora que você experimentou o poder libertador de Jesus, agora que você viu São Miguel Arcanjo lutar a seu favor, você tem a responsabilidade de mostrar esse caminho para outros, de interceder por aqueles que estão cativos, de declarar libertação sobre vidas aprisionadas, de ser instrumento de Deus para quebrar amarras e expulsar trevas. A Igreja de Jesus Cristo não é um clube social onde cristãos se reúnem para se sentir bem consigo mesmos. Não é um abrigo espiritual onde pessoas fogem dos problemas do mundo. Não é uma instituição religiosa que apenas perpetua tradições vazias. A Igreja é o exército de Deus na terra. É o corpo vivo de Cristo manifestando o seu poder e sua glória. É a agência do reino, estabelecendo o governo divino sobre todas as áreas da sociedade. E você, meu irmão, você, minha irmã, é parte vital deste exército, é membro essencial deste corpo, é agente estratégico deste reino. Deus está te chamando agora para sair da passividade espiritual e entrar na militância santa, para deixar de ser apenas espectador e se tornar protagonista, para parar de assistir os outros fazerem a obra e você mesmo colocar a mão no arado. Você consegue imaginar o impacto que sua vida transformada pode ter na sua família? Pense nos seus filhos, vendo em você um exemplo vivo de que Deus realmente transforma, de que oração realmente funciona, de que fé realmente move montanhas. Pense no seu cônjuge sendo inspirado pela sua nova vida de vitória, sendo atraído de volta para Deus através do seu testemunho. Pense nos seus pais, vendo o filho que estava perdido agora totalmente restaurado, a filha que estava desviada agora completamente consagrada. Pense nos seus irmãos, primos, tios, sendo impactados pelo milagre que Deus fez em você. Sua transformação não é apenas sobre você, é sobre toda a sua geração, é sobre quebrar maldições hereditárias, é sobre estabelecer um novo padrão espiritual que vai abençoar gerações futuras. Você pode ser o Josué da sua família, aquele que declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não apenas sua família será impactada, mas seu ambiente de trabalho, sua vizinhança, sua cidade, seu país. Jesus disse que somos sal da terra e luz do mundo. E onde há sal, há preservação contra a corrupção, onde há luz, a dissipação das trevas. Você entrando no seu trabalho cheio do Espírito Santo, andando em santidade, falando palavras de vida, agindo com integridade, sendo exemplo de excelência. Isso afeta o ambiente espiritual daquele lugar. Isso quebra fortalezas demoníacas. Isso abre espaço para Deus agir. Você não precisa pregar um sermão para cada pessoa que encontra, mas seu estilo de vida transformado, sua paz em meio às crises, sua alegria apesar das dificuldades, sua sabedoria nas decisões, isso pregará mais alto do que 1000 palavras. Isso atrairá pessoas para Cristo. Isso glorificará o nome de Deus. Então agora eu te pergunto, o que você vai fazer com tudo que recebeu hoje? Como você vai responder a este chamado de Deus sobre sua vida? Qual será a sua próxima ação prática e concreta? Porque fé sem obras é morta, conhecimento sem aplicação é inútil, revelação sem transformação é vaidade. Você não pode apenas sentir uma emoção bonita e depois voltar para a mesma vida de antes. Você não pode apenas concordar mentalmente com estas verdades e não fazer nada diferente. Você precisa agir, precisa se mover, precisa dar passos concretos na direção do
que Deus está te mostrando. Talvez seja reconciliar com alguém que você precisa perdoar. Talvez seja abandonar um pecado que você tem tolerado. Talvez seja começar aquele ministério que Deus colocou no seu coração. Talvez seja voltar para aquela igreja que você abandonou. Talvez seja consagrar suas finanças a Deus através de dízimos e ofertas. Talvez seja dedicar tempo diário para oração e leitura da palavra. Qualquer que seja a direção específica que o Espírito Santo está te dando, obedeça imediatamente, porque obediência adiada é desobediência, e cada momento que você adia compromete o momento espiritual que Deus está gerando na sua vida agora. Nunca se esqueça de que esta batalha que São Miguel Arcanjo lutou por você hoje não foi a última. Porque enquanto você estiver vivo nesta terra, enquanto houver fôlego em seus pulmões, enquanto seu coração continuar batendo, o inimigo continuará tentando te atacar, tentando te derrubar, tentando roubar sua alegria, sua paz, sua fé, sua unção. Mas você não precisa ter medo, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Porque se Deus é por você, quem será contra você? Porque nenhuma arma forjada contra você prosperará, porque você é mais que vencedor por meio daquele que te amou. O segredo não é nunca ser atacado. O segredo é saber como se defender espiritualmente, é conhecer suas armas espirituais, é entender sua autoridade em Cristo, é aprender a acionar a proteção angelical através da oração e da declaração da palavra de Deus. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua. E o Senhor está esperando a sua resposta.